Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vou fazer a explicação para vocês dessa semana sobre as bactérias, que é o que vocês começaram a estudar. Isso aqui é bem básico sobre as bactérias. Então, elas são organismos unicelulares, ou seja, são formados por apenas uma célula. Organismos procariotos, que têm o DNA espalhado por toda a célula, não fica dentro de um núcleo. São heterotróficas, ou seja, elas precisam conseguir o alimento delas, elas não ficam fixas em um único local absorvendo nutrientes, e elas podem ser fixadoras de nitrogênio. O que isso significa? Que lá, às vezes, no solo de uma roça, por exemplo, a gente vai ter bactérias e elas vão produzir oxigênio para esse solo aí, vão fixar, na verdade, oxigênio nesse solo e vai deixar ele mais fértil. Então, as bactérias não são de todo ruins. No entanto, elas podem estar causando algumas doenças também nos seres humanos. E aí elas têm 4 formatos básicos, que é o formato de copo, que é uma bolinha, uma esfera. O formato de bacilo, que ela é arredondada, mas mais longa. E tem aqui uma espécie de cauda, na cauda que chama, mas para vocês não precisam ver muito aprofundado. Formato de vibrião, que é o formato de uma vírgula. E de espirilo, que é um formato de espiral. Normalmente a reprodução das bactérias, ela acontece por bipartição. Então a bactéria está lá, ela vai dividir o seu DNA em 2, vai se partir ao meio e formar 2 bactérias. Importante vocês saberem que tem algumas bactérias que chegam a se reproduzir a cada 20 minutos. Então pensem, você teve contato com uma bactéria, daqui 20 minutos essa uma já virou 2. Daqui mais 20 minutos, cada uma dessas aí virou outras 2, então já são 4, depois 8. Então é muito rápida a reprodução das bactérias. E aí vocês veem também lá no conteúdo de vocês sobre um cara que descobriu a famosa penicilina. Ele descobriu porque ele estava fazendo cultura de bactérias em um determinado ambiente lá. E fazer cultura de bactérias é você colocar elas dentro desse potinho aqui, não vou lembrar agora o nome dele, para você estudar essas bactérias e elas vão se reproduzir ali, você vai conseguir observar elas. Mas aí esse cara percebeu que onde um fungo tinha se instalado é uma placa, na verdade, onde um fungo tinha se instalado, essas bactérias não conseguiam se reproduzir. E aí foi aí que ele descobriu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que é capaz de matar as bactérias. Então, é o antibiótico mais conhecido e isso revolucionou a ciência, porque várias pessoas tiveram suas vidas salvas por conta disso. E aí entramos no assunto sobre antibióticos, por que não tomá-los sem orientação médica? Existe uma outra forma de reprodução das bactérias, na qual elas passam uma determinada informação, a gente chama de plasmídio, que é essa bolinha, é uma bolinha aqui para quem está vendo o vídeo. Esse plasmídio, ele pode dar resistência a essa bactéria. Então, com relação a essas bactérias, elas vão precisar de 2 bactérias para se reproduzir. Aí já não é mais por bipartição, como eu tinha dito antes. Existe mais de uma forma de reprodução nas bactérias. Aí, para fazer esse tipo de reprodução, uma bactéria vai se aproximar da outra, elas vão se juntar, e aí o que vai passar de uma para outra é esse famoso plasmídio. O que acontece quando a gente toma antibiótico? Por exemplo, eu tenho lá no meu organismo uma bactéria que é resistente a determinado antibiótico. Eu pensei, devo estar com alguma bactéria, vou tomar um antibiótico aqui que eu já conheço, sem consultar um médico, sem saber qual antibiótico tomar. Aí eu vou lá e tomo, só que esse não era o antibiótico adequado para aquele tipo de bactéria. E aí eu vou matar as bactérias mais fraquinhas que tem no meu organismo, e aquelas que são resistentes, elas vão continuar se reproduzindo e passando esse plasmídio para outras bactérias. E aí no meu organismo eu vou matar todas as bactérias fraquinhas, mas eu vou continuar com aquelas bactérias que são resistentes. E aí depois de um determinado tempo não adianta mais eu tomar antibiótico, porque eu só tenho bactérias resistentes no meu corpo. Isso acontece também
quando a gente não toma a quantidade de tempo certa do antibiótico. Se é 5 dias, é 5 dias. Se é 7 e tomar bem certinho. Porque senão a gente favorece a reprodução dessas bactérias resistentes e o antibiótico passa a não fazer mais efeito no nosso corpo. E aí vocês têm lá uma questão, vocês vão ler um textinho sobre a tuberculose, vão entender aí o que a tuberculose causa no nosso corpo. Ela é uma doença que agora está voltando. Ela é uma doença que afeta principalmente os pulmões, mas pode afetar outras partes do nosso corpo. E, inclusive, ela pode estar levando à morte. E aí, lendo lá no livro de vocês, vocês vão ver que tipo de ser vivo causa essa tuberculose. Então, pense, vocês estudaram bactérias e protozoários. Será qual dos dois que vai estar causando a tuberculose? E aí, vocês vão dizer, considerando a resposta de vocês, por exemplo, se é bactéria ou protozoário, que tipo de remédio que a gente tem que tomar para matar esse ser vivo? E quais são os riscos de tomar antibióticos sem orientação médica? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Espero que tenham uma boa semana de estudos e até mais. Não esqueçam de estar encaminhando as fotos.